Boa tarde, meu nome é Gassab Muhammad, sou correspondente da Arteia Arabic. Sergei Viktorovich, o mundo aguarda um possível encontro entre o presidente Putin e o presidente Trump. O que você acha? Pode este encontro ajudar a melhorar as relações entre os dois países e também levar a um acordo sobre a resolução da crise ucraniana? Você acha que o mundo inteiro está esperando? Acho que não todo. Há aqueles que consideram que quaisquer contatos entre Moscou e Washington de alguma forma prejudicam seus interesses. Já a Europa começou a declarar pela voz de, como ela se chama, Kaja Kallas, ao que me parece, que substituiu Josep Borrell, que sem a Europa nada pode ser discutido. Aparentemente sentiram que na hierarquia mundial eles se colocaram. Mas sair de lá não será fácil. E quanto à pergunta direta sobre os contatos, o presidente Trump afirmou que ele está disposto e que ele quer ligar e se encontrar pessoalmente. O presidente Putin, quando perguntado sobre sua reação a essas declarações, ele disse que também está preparado. Decidir, como vocês sabem, será feito diretamente. Os líderes. E não tenho dúvidas de que as informações pertinentes serão disponibilizadas. Grato. Anastasia Efimova, Rússia 24, notícia de última hora. Conforme informado pelo Kremlin por ordem do presidente, você está sendo enviado para Riad para participar das negociações russo-americanas. Это правда. O que você espera dessas negociações? Nós. Sempre que vamos a negociações sobre propostas de nossos parceiros, queremos, acima de tudo, ouvi-los. Os presidentes Putin e Trump, quando se comunicaram por telefone, chegaram a um consenso sobre a necessidade de deixar para trás um período absolutamente anormal nas relações entre duas grandes potências, quando, na verdade, não se comunicavam, além de algumas questões técnicas e humanitárias isoladas. E os presidentes concordaram que o diálogo deve ser retomado sobre todas as questões que, de modo algum, podem ser resolvidas com a participação da Rússia e dos Estados Unidos. Foi falado sobre a resolução da Ucrânia e também sobre as situações no Oriente Médio. E outros temas. As diversas regiões do mundo que, neste momento, estão em uma condição de agitação. Assim, ouviremos nossos parceiros americanos e, claro, estaremos prontos para reagir. Depois, informaremos a nossos líderes que tomarão decisões sobre os próximos passos. No que diz respeito a participação dos países, seu desejo de participar dentro de as conversações sobre a Ucrânia. O desejo deles já foi atendido várias vezes. Em fevereiro de 2014, a União Europeia, incluindo França e Alemanha, assinaram um tratado oficial com o então presidente da Ucrânia, Yanukovych, e a resistência armada. Garantiram que este acordo seria cumprido. Ele previa um governo de transição de unidade nacional e eleições antecipadas. Só isso. Era preciso aguentar 5 ou 6 meses. E na manhã seguinte, a oposição pisoteou este acordo. Começamos a nos dirigir aos garantidores deste acordo, aos nossos vizinhos europeus, Alemanha, França. Eles nos disseram timidamente: bem, vocês sabem. O que aconteceu, aconteceu. Às vezes, a democracia, em seu desenvolvimento, adquire formas peculiares. Então essa foi a primeira chance deles. A segunda chance, claro, são os acordos de Minsk, quando gastaram líderes da Rússia, França, Alemanha, Ucrânia 17 horas para verificar cada vírgula no documento sobre a regulamentação da
Situação ucraniana fornecendo um status especial para uma parte de Donbass como um único Estado ucraniano. A ONU, resolução do Conselho de Segurança aprovou este plano por unanimidade. A ONU Resolução aprovou o plano. Desde os primeiros dias, o lado ucraniano começou a quebrá-lo, em vez de trégua e retirada de tropas constantes. Bombardeios de Donbass. Em vez de restaurar a integridade econômica do território ucraniano, um bloqueio, o bloqueio de água da Crimeia e muito mais. E quando a senhora Merkel e o senhor Alante foram descansar e começaram a falar com jornalistas, eles admitiram abertamente que não iam fazer nada. Eles iam fazer o que tinham que fazer e precisavam de tempo para armar a Ucrânia, então essas eram suas chances. Agora, na Conferência de Munique, nosso vizinho próximo, outrora um Estado neutro, que de todas as formas falava a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. Alexander Stubb, o presidente da Finlândia, disse que, antes de tudo, nas relações militares, essa filosofia não foi utilizada pelos europeus. Então não sei o que eles farão na mesa de negociações, se eles estarão tão equivocados. Algumas ideias perversas sobre o congelamento do conflito, e eles mesmos, de acordo com seu costume, de acordo com seu próprio temperamento e hábitos, terão em mente a continuação da guerra. Então, por que convidá-los para lá? E o ministro Lavrov, não aprendi o russo ainda. Logo estarei aprendendo. Agradeço muito, ministro Lavrov. O governo Trump declarou que, para se chegar a uma paz justa e ao fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ambas as partes devem fazer compromissos difíceis e oferecer apoio. Dinamarquesa ou vamos? Falar russo em inglês. Então, o governo Trump afirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia terão que fazer compromissos sérios e dolorosos para alcançar um cessar-fogo duradouro e paz na Ucrânia. Quais concessões territoriais e, em geral, quais compromissos a Rússia está disposta a fazer para alcançar tal acordo de paz? E os compromissos? Durante a crise ucraniana, foram alcançados mais de uma vez, principalmente graças aos esforços do lado russo. Isso inclui o acordo sobre a resolução após o Maidan, em fevereiro de 2014, quando Victoria Nuland, com o embaixador do ZEUA na Ucrânia, discutiram a composição do novo governo após o golpe de Estado. Aliás, já naquela época, em 2014, em janeiro, determinou o papel que os EUA reservam à União Europeia na determinação do destino da Ucrânia. Lembre-se, um compromisso foi alcançado, mas na manhã seguinte, acabei de lembrar disso, a oposição realizou um golpe de Estado sangrento em violação de todos os acordos. O segundo compromisso foi chamado Acordos de Minsk, aprovados pelo Conselho de Segurança. Ele já não era mais um compromisso, mas uma lei internacional. Ele também foi pisoteado, principalmente pela Ucrânia, e também por aqueles que garantiram os acordos de Minsk, Berlim e Paris. Eles admitiram isso abertamente. Os Estados Unidos observaram com satisfação o que estava acontecendo do outro lado do oceano, fornecendo armas ao regime de Kiev e o apoia de todas as formas. Bem, o compromisso, é claro, esteve muito próximo em Istambul em abril de 2022. O presidente Putin falou sobre isso várias vezes e em detalhes. Então, para os americanos, os representantes que agora em grande número discutem como abordar a crise ucraniana e ainda não está claro quem deles será autorizado pelo presidente Trump a atuar na direção ucraniana em nome de... A administração em Washington também fala sobre compromissos. Isso cada vez mais se assemelha a um debate científico, como foi mencionado na Conferência de Munique.
mas de fato começam a mencionar o tema das concessões territoriais. É preciso ler a história de nosso presidente. Também convida a isso. Concessões territoriais para o que é chamado de Ucrânia agora foram feitas pela liderança soviética na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando enormes territórios que foram desenvolvidas por séculos, por pessoas russas, onde os russos construíram, fundaram cidades, construíram fábricas, construíram portos, organizaram a vida. A indústria e a agricultura, eles foram, por razões sobre as quais o presidente também falou muitas vezes, foram incluídos na República Socialista Soviética da Ucrânia, naturalmente, partindo do fato de que todos os ideais de fraternidade, justiça e igualdade seriam respeitados pela República Socialista Soviética da Ucrânia, assim como por todas as outras repúblicas da União Soviética. Por algum tempo isso funcionou e, claro, o povo ucraniano contribuiu para a nossa grande vitória comum, a vitória de todos os povos da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Mas então algo deu errado. E você quer que até mesmo a ideia que estava presente nas negociações sobre o acordo de que algumas terras deveriam ser cedidas, ceder como? Com as pessoas, com os russos ou sem as pessoas, apenas com os metais de terras raras. Sabe, na minha opinião aqui, deixa aqueles que simplesmente e calmamente fantasiam sobre como os Estados Unidos podem ajudar na resolução. E não escondemos que tal assistência pode muito bem ocorrer. Ainda mais porque os Estados Unidos desempenham um papel principal na crise ucraniana desde o seu início